E aí, turma, tudo certo? Aqui é o Profitor e no último vídeo eu falei sobre o coeficiente de Gini usando uma questão que caiu na prova do Enem de 2016, na primeira aplicação. Eu quero explicar um pouco mais por que eu gosto muito daquela questão, trazendo também um pouco do que eu estudei na graduação em matemática e também no mestrado. Depois da vinheta a gente começa a conversar. Então, turma, antes de começar, eu queria pedir para você deixar o like aqui no vídeo e se inscrever no canal. É de graça e me ajuda muito a continuar o trabalho aqui no YouTube. Esse vídeo aqui, ele é da mesma série que um dos últimos vídeos que eu postei sobre a teoria dos níveis do conhecimento geométrico de Van Hille. A minha ideia é trazer aqui para o YouTube um pouco mais do que eu aprendi na graduação, em licenciatura em matemática, e também o que eu estou estudando no mestrado em ensino de matemática aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Mas vamos lá então, falando sobre a questão do coeficiente de Gini, eu disse lá no vídeo que ela é uma questão interdisciplinar e intradisciplinar. Eu vou explicar o que são esses dois conceitos, então. Uma questão interdisciplinar é uma questão que trata duas matérias, duas disciplinas ao mesmo tempo. Ela vem de uma teoria de que o conhecimento ele não é compartimentado, no sentido de que a gente não tem a caixinha da matemática, a caixinha da geografia, e dentro da matemática tem só matemática, dentro da geografia tem só geografia. Os conceitos e o conhecimento ele está sempre conversando. Na geografia a gente vai ter coisa da matemática, e na matemática a gente vai ter coisa da geografia, assim como todas as outras disciplinas que a gente vê na escola. Falando especificamente sobre a questão, então, eu trouxe a matemática e a geografia, porque o índice de Gini, ele mede, é um número de 0 a 1, né? Então ele é sempre 0, alguma coisa, que mede a desigualdade de um país, mede o quão rico são os mais ricos e o quão pobre são os mais pobres. E isso é uma coisa que a geografia estuda. Eles, inclusive, têm vários outros índices para medir, por exemplo, o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, que mede mais ou menos a qualidade de vida de um país. E daí vai ter uma fórmula matemática e também vai te dar um número de 0 a 1. É importante que a gente saiba como interpretar esses números. Na questão que eu trouxe, a gente vê como calcular o índice de Gini e eu botei um pouco mais sobre a interpretação dele ali. Quando tem um índice de Gini muito próximo do 1, o teu país é muito desigual. Por exemplo, o índice de Gini do Brasil é 0,539. Parece pouco porque está perto da metade, né, que seria 0,5, 0,500, mas é muito. Se a gente for olhar, porque o coeficiente de Gini não é que nem o IDH, que chega perto do 1. Por exemplo, países com IDH alto vai ser 0,9 alguma coisa. O índice de Gini ele não vai tão alto assim. A gente não tem exemplos de países tão desiguais a ponto disso, mas mais pelo jeito como ele é calculado mesmo. Por exemplo, o maior índice de Gini do mundo é o da África do Sul, que é um país em desenvolvimento, assim como o Brasil, mas é muito desigual também, até mais do que o Brasil pelos números que a gente está vendo aqui. O índice de Gini da África do Sul, segundo o Banco Mundial, é 0,63. O Brasil é 0,539. E se a gente for pegar índice de Gini de países mais desenvolvidos, para pegar uma comparação, por exemplo, o índice de Gini da Bélgica é 0,274. O índice de Gini da Dinamarca é 0,287. Então, deixa bem claro o quão desigual é o Brasil, o quão que aqui os ricos são muito ricos e os pobres são muito pobres. Beleza, essa é a interpretação matemática e geométrica juntas, né? Interdisciplinaridade. Mas eu falei também que era uma questão intradisciplinar. E o que seria a intradisciplinaridade? Essa sim, específica da matemática. Dentro da matemática, a gente tem 3 pilares, que são as 3 representações mais comuns para os objetos matemáticos. Não é à toa que na minha série de 15 videoaulas para a prova do Enem, eu trato as 3 como matemática básica, porque a gente parte desses 3 pilares para
construir o resto da matemática. Quais são eles? É a aritmética, certo? A ciência dos números, a álgebra, que estuda as operações e as equações, principalmente, né? Fica um pouco mais claro quando a gente começa a usar x, usar incógnitas para tratar os nossos termos, né? Os nossos problemas. E a geometria, quando a gente começa a ver gráficos, ver formas. Então, essas três representações, elas estão presentes nos objetos matemáticos que a gente estuda. Geralmente, por exemplo, eu fiz o meu TCC nas funções, e daí eu tentei trabalhar o conteúdo das funções com essas três representações ao mesmo tempo. A aritmética, trabalhando com números, encontrando valores para a função. A algébrica, que seria, no caso, a lei da função. E a geométrica, que seria o gráfico. No caso da nossa questão do coeficiente de Gini, a gente tem as três representações ali presentes na mesma questão. Às vezes a gente tem na prova do Enem questões que só tratam de uma representação, mas essa era uma ótima questão, que apesar de ser uma questão de geometria plana, principalmente, tratava das três representações, porque eu tinha um gráfico para interpretar e ali eu tinha que encontrar áreas, eu tinha uma fórmula para encontrar uma incógnita que eu queria descobrir, então trabalhava o algébrico também, e trabalhava o aritmético também porque fazia a gente encontrar o valor que encaixava a questão toda com números. Então, isso é a intradisciplinaridade matemática. Intra, dentro, inter, fora. Pensem nisso agora quando vocês forem estudar matemática, fazer questões. E se você chegou até aqui e gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal se quiser receber mais conteúdo sobre a prova de matemática do Enem. Tudo certo, turma? Abraço e até a próxima!